Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Espiritualidade e Diversidade de Gênero. Eu espero que vocês estejam gostando muito dessa nova série de conteúdos que a gente está trazendo. Deixa aqui o seu like, faça um comentário, engaje, subscreva no canal, se inscreva no canal e divulgue o nosso canal para ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Bom, como sempre, eu estou aqui trazendo para vocês alguns pequenos trechinhos desse meu novo livro, Amor e Terror, Diversidade de Gênero e Inclusão nas Narrativas Bíblicas. E eu estou pegando pequenos trechos e aprofundando um pouquinho mais os comentários que eu fiz lá. Eu espero que vocês estejam gostando e se animando a comprar o livro também, tá bom? Eu vou ler um trechinho aqui, que é uma continuação do que eu estava falando no vídeo passado. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou com a tela, olhando para a tela enquanto eu estou lendo, tá? Quando eu estava falando que não tem somente textos de inclusão e que a lei não se dirige a mulheres, no vídeo passado, eu ia chegar nessa parte aqui, né, que é o problema do nosso dogmatismo. Então, tem um trechinho que eu falo aqui, né, que a nossa leitura bíblica sobre a questão da inclusão, ela está totalmente contaminada e impregnada por teologia sistemática. E a teologia sistemática ela não tem o objetivo de orientar a forma como nós devemos nos relacionar. Ela só tem o objetivo de sistematizar o funcionamento da religião. Como é que a religião deve crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, etc. e tal, e o que, que as pessoas devem fazer para poder serem chamadas de cristãos ou para poder se denominarem como cristãos. Então, isso é um aspecto importante. Teologia dogmática é a teologia da religião. Então, quando ela vai ao texto bíblico, ela pesca os textos bíblicos para montar um sistema de pensamento que já existe. Então, por exemplo, acreditamos na Trindade. Então, ela vai à Bíblia buscar todos os textos que ela acredita que corroboram a Trindade e vai formatar a doutrina da Trindade dentro da justificação daqueles textos que estão dizendo X, Y, Z a respeito de Trindade, ou a respeito de Jesus, ou a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim se cria uma doutrina. Então, veja, a teologia dogmática, ela não está preocupada com o modo como nós vamos nos relacionar com pessoas. A teologia pastoral, sim, essa está preocupada. A teologia bíblica também dá sustentação à teologia pastoral. Mas a teologia dogmática, que é essa que faz a gente olhar para o texto bíblico sem perguntar, não é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Essa coisa do disco arranhado que está sempre se repetindo. Essa teologia dogmática ela não nos ajuda a lidar com a questão da diversidade e da inclusão no ambiente religioso, na ambiência da espiritualidade de forma geral. E a gente reconhece que entre o pessoal LGBT+, a carência de assistência espiritual, de assistência afetiva, de cuidado pastoral, é significativamente grande. Tão grande ou talvez maior do que nos ambientes onde não há pessoas LGBT+. E vou dizer por quê? Porque as pessoas homoafetivas elas passaram por tanta e da diversidade de gênero de forma geral. E por que que você me vê às vezes não mencionando tanto as pessoas que não são homossexuais e estão incluídas na sigla? É porque eu tenho pouca vivência nos espaços agênero, pangênero, transexual. Então, eu acabo falando mais daquilo que eu já tenho mais experiência, que é no universo homossexual, tá certo? Então, essas carências elas nunca foram atendidas pelas comunidades de fé e pelos pastores que muitas das vezes não sabiam o que fazer com esse assunto, já que a Bíblia tinha texto de proibição. E como o olhar que se tem para o texto bíblico é um olhar viciado e viciante, sempre procurando achar se é pecado, se não é, se é santo, se não é, se condena, se não condena, se vai para o céu, se vai para o inferno, nunca aprendemos a lidar com esse assunto de uma maneira humanizante e de uma maneira relacional, como era a maneira que Jesus se relacionava com as pessoas. Nós sempre fomos com a atitude de julgamento premeditada. Isso é muito ruim. Por quê? Porque acaba fazendo a gente se acostumar
de que essa é a única forma de se tratar desse assunto, e não é verdade isso. Então, quando eu falo aqui, né, que essa leitura dogmática ela está nos cegando para o fato, né, de que existem relacionamentos no texto bíblico que são propostos para nós por uma via amorosa que não vai passar pelo dogmatismo. Isso é importante da gente entender, porque o nosso dogmatismo, e eu vou dizer aqui de forma muito declarada, cristão, ele passou por inúmeras mutações antes de se tornar o que ele é hoje. Então, vamos pensar que os primeiros cristãos, o pessoal lá do proto-cristianismo, que são os cristãos do primeiro século, antes do cristianismo se tornar uma religião oficial do Império Romano, esse pessoal tinha uma ética relacional muito dinâmica, só que eles viviam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, eram cristãos, que a gente chama de criptocristãos, vamos dizer, eles estavam sempre escondidos. Eles não podiam ser cristãos declarados abertamente, senão o Império vinha, prendia, matava, etc. O que aconteceu é que, na medida em que a história da cristandade foi caminhando, e principalmente a partir de Constantino, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, a partir dos sucessores do Constantino, já falei isso aqui algumas vezes, não foi o Constantino quem cristianizou o império. O cristianismo se tornou uma força política importante nos tempos do Constantino, e ele queria usar essa força para unificar o império, porque o Império Romano estava dividido na época dele. Mas os seus sucessores são as pessoas que colocam o cristianismo como religião oficial do império. E o que a gente precisa entender sobre isso é que, ao ganhar a formatação oficial, o cristianismo recebeu uma série de preceitos, estruturas políticas que ele não tinha antes. Ele virou um sistema estatal. Ao virar um sistema estatal, ele tem que ter conjuntos de leis reguladoras. E nessa época, os séculos anteriores, né, desde o primeiro século, segundo século, terceiro século, havia muita disputa entre cristianismo e gnosticismo. O gnosticismo era um tipo de um sistema filosófico que neoplatônico, então ele bifurcava totalmente essa coisa de alma e corpo e se considerava no sistema gnóstico que nada no corpo pode ser bom. Então, veja, o cristianismo ele nasce dentro de uma estrutura da cultura judaica que considera a integralidade entre corpo, alma e espírito. Não tem essa tricotomia no judaísmo. Existe uma unidade entre corpo e espírito, ou corpo e alma. Mas dentro do cristianismo, esse negócio começou a ficar muito fragmentado. Por quê? Por influência do neoplatonismo, queria se mostrar que a alma é boa e a carne é ruim. E que o que atrapalha a transcendência da alma é o corpo mortal. Então, dentro do gnosticismo, começou-se a demonizar muito o corpo. Então, veja, quando as pessoas falam que o problema do preconceito com a diversidade de gênero é culpa da cultura judaico-cristã. Gente, olha só, isso é pensamento grego, tá? Quem demonizou o corpo no gnosticismo, inspirado pelo sistema neoplatônico, foi o pensamento grego. E isso aderiu ao cristianismo com um papel pega-mosca. Nós passamos a ter problemas muito sérios com o pensamento cristão a partir disso. Primeiro, tinha-se um esforço enorme para poder separar pensamento cristão de pensamento gnóstico. Inclusive, o credo dos apóstolos, que é aquela confissão, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Filho, né? Criador do céu e da terra, creio em Jesus, seu Filho, papá, creio em Jesus, nascido de uma virgem e tal, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Esse credo foi uma formulação doutrinária de uma declaração que todo cristão devia ser capaz de dizer, porque ele negava ideias centrais do gnosticismo. Esse credo ele surge para poder negar o gnosticismo. Então, isso é muito interessante da gente entender, porque o que faz com que o corpo seja demonizado e que nós tenhamos tantos problemas para lidar com diversidade de gênero, com sexualidade, etc., não é a cultura judaico-cristã.
Não esse proto-cristianismo que é praticamente judaico na sua origem. Jesus era judeu, a gente não pode esquecer disso. É o pensamento neoplatônico e o gnosticismo que se mistura com o cristianismo nesses primeiros séculos e que faz com que, a partir de Constantino, se tenha muitas formulações doutrinárias dizendo que é cristão não acredita nisso, nisso e naquilo. Essas formulações elas foram sendo estatutos ou instituições conceituais dos cristãos que só se tornaram rígidas a partir do momento que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. É a partir dali que essa demonização do corpo se torna oficializada. Então, a gente precisa ter referencial histórico. Eu já falei sobre isso no outro vídeo anteriormente. Temos que ler a Bíblia com referencial histórico. Temos que ler a Bíblia com esse pensamento alinhado numa cronologia da história. Porque senão a gente perde os referenciais e fica falando um monte de besteira a respeito da cultura bíblica. Um monte de gente que nunca leu a Bíblia falando mal da Bíblia. Vai ler. Vai ler. Eu, quando comecei a lecionar sobre a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia inteira mais de 9 vezes, Novo e Antigo Testamento. Então, assim, temos que conhecer minimamente o que está ali, mas conhecer o que está ali à luz da história, para que a gente não fique afirmando besteira. E tem muito pregador mal instruído, mal estudado, confinado ao pensamento dogmático, que não sabe descolar do dogmatismo para ler a Bíblia. Então, esse é um grande problema, tá bom? Vamos adiante, até o próximo vídeo. Um beijo, até lá.